Questão 5, Revalida 2020, Pediatria. Uma criança com 6 anos de idade é levada para o atendimento em unidade básica de saúde devido à constipação intestinal. O quadro teve início há 1 mês e vem piorando gradativamente, com postura retentiva e incontinência urinária associados. Atualmente, a criança apresenta apenas uma evacuação a cada 3 dias, com fezes em síbalos. Ao exame físico, a criança mostra-se em bom estado geral, corada e hidratada. Seu abdômen é globoso, distendido, sem visceromegalias e com fezes palpáveis em fossa ilíaca esquerda. Ao toque retal, evidencia-se esfíncteres anal interno relaxado e o externo contraído, além de fezes na ampola retal. A provável causa da constipação intestinal é: letra A, aganglionose congênita, letra B, constipação funcional, letra C, alergia alimentar, ou letra D, hipotireoidismo. Perceba que o Revalida, nessa questão de constipação, traz pra gente uma criança de 6 anos que vem para a unidade básica de saúde por conta de um quadro de constipação iniciado há 1 mês, com piora progressiva. Perceba que esse início agudo numa criança de 6 anos de idade, que até então não tinha um quadro de constipação associada e vem pra gente com um quadro de bom estado geral, corada, hidratada, tudo isso me leva a crer que não é algo tão grave a ponto de trazer maiores repercussões para essa criança. Essa criança só teve sintomatologia, manifestações clínicas aos 6 anos. Então eu posso dizer que essa criança provavelmente não tem um quadro mais grave como mostra a letra A, um quadro de aganglionose congênita, né? A gente não pensa muito em causas congênitas em uma constipação iniciada aos 6 anos de vida. Normalmente, essas causas congênitas têm manifestações clínicas mais precoces, logo no período neonatal, que é o caso da aganglionose congênita, ou também conhecida como doença de Hirschsprung, que normalmente nos primeiros dias de vida a criança tem um retardo para a eliminação do mecônio, o abdômen fica distendido, a criança tem vômitos incoercíveis, tem uma alteração importante a longo prazo na sua relação pôndero-estatural, né, no seu crescimento pôndero-estatural. Essa criança não, uma criança de 6 anos que vem com quadro de constipação, só que ela está em bom estado geral, está corada, está hidratada e tem sinais claros de que ela tem fezes impactadas. Perceba que você consegue palpar fezes em fossa ilíaca esquerda e no toque retal você vê que o esfíncter anal interno ele está relaxado e o externo está contraído, ou seja, mostra um quadro de retenção típico, clássico de uma constipação funcional, que normalmente a criança tem uma postura retentiva. Muitas vezes a criança, ela faz com que ela não tenha evacuação, muitas vezes associada a um quadro de ansiedade, irritabilidade, alguma alteração na sua arquitetura familiar. Então, assim, de cara eu já vejo que a letra A não é a resposta para a nossa questão. A letra C, alergia alimentar, também não se encaixa muito nesse contexto, porque normalmente em quadros de alergia alimentar a gente tem sangue nas fezes. Normalmente a questão nos dá algum dado relacionado à alteração de dieta, né? Aqui a questão não te diz nada de dieta, de introdução de novos alimentos, nada que nos faça pensar em alergia alimentar. E nem também hipotireoidismo, como mostra a letra D. Não é uma criança que fala que está mais letárgica, que tem alteração no seu peso, não tem nenhuma alteração metabólica na história dessa criança. Então, provavelmente o diagnóstico é de constipação funcional, é letra B de bola. É uma criança que tem uma história de constipação mais aguda, está em bom estado geral, tem fezes palpáveis, tem claros sinais de impactação fecal. Resposta correta, letra B de bola. Essa questão traz uma escolar de 7 anos que foi levada ao atendimento do pronto-socorro depois de um episódio de violência sexual. No dia anterior, essa criança foi deixada aos cuidados de um primo de 18 anos para que os pais pudessem trabalhar. E aí, no dia seguinte, de manhã, a mãe notou que a criança estava chorosa e com presença de sangue em roupas íntimas e de ferimento em região anal.
Durante um atendimento, a criança contou que o primo introduziu o pênis no orifício anal e que isso tem acontecido há mais ou menos 1 ano. Pausa aqui para a gente entender isso. Aqui eu estou diante então de uma violência sexual crônica, porque já vem acontecendo há cerca de 1 ano. O que isso implica? Isso implica no fato em que você não vai precisar fazer aquelas quimioprofilaxias para as DSTs não virais, já que é uma violência sexual crônica, mas você precisa solicitar sorologias para as infecções sexualmente transmissíveis. Então eu vou solicitar sorologia para sífilis, hepatite B, C e HIV. Vamos seguir então. A caderneta de vacinação da criança encontra-se completa e no exame físico ela está em bom estado geral, apesar de assustada, e tem presença de laceração em região anal. Depois do atendimento inicial, foram solicitados exames laboratoriais, aquelas sorologias que eu falei, e o resultado do anti-HBs da criança é negativo. Pausa aqui novamente. Ela tem caderneta vacinal em dia, o que significa que ela recebeu as doses da vacina contra a hepatite B. Era de se esperar que o seu anti-HBs fosse positivo, o que significaria que ela estaria imune à hepatite B, mas ele não é, o que pode denotar uma falha aí desse esquema vacinal primário. Então vamos ter em mente que essa é uma paciente que, até que se prove o contrário, é suscetível à hepatite B. O primo da criança encontra-se foragido e aí, seguindo a linha de cuidado para atenção integral à saúde de crianças, para profilaxia de hepatite B, o que você deve realizar agora? Então, para profilaxia de hepatite B, você tem que avaliar a sorologia da vítima e a sorologia do agressor. No caso aqui, eu não sei dizer qual é a sorologia do agressor, porque o primo está foragido e eu não tenho essa informação, mas eu sei dizer que essa vítima, essa criança é suscetível à hepatite B. Então, o que é que eu vou fazer? Nesse momento, o que eu vou fazer é uma nova série de vacinação anti-hepatite B com 3 doses. Então, de acordo com o PCDT de infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde de 2020, toda vez que você tem uma vítima de violência sexual que é previamente vacinada, só que tem resposta vacinal inadequada, que é o caso dessa paciente, então anti-HBs negativo, e quando o autor da violência tem a sua sorologia desconhecida, está indicada logo de cara uma segunda série de vacinação contra a hepatite B com 3 doses. Eu sei que vocês estão querendo saber da imunoglobulina anti-hepatite B, por que não vai prescrever? Ela só estaria indicada nesse caso se o HBsAg do agressor fosse reagente. Então, se a gente soubesse que realmente o agressor tem hepatite B. Aí, nesse caso, além do novo esquema vacinal contra a hepatite B em 3 doses, também estaria indicada a imunoglobulina anti-hepatite B, o que não é o caso. Nessa questão, eu tenho uma mãe que leva o seu filho de 2 anos de idade para uma consulta na unidade de saúde da família por queixa de uma febre não aferida associada a lesões vésico-pústulo-crostosas em tronco que começaram há 2 dias. Quando você vai olhar a caderneta de vacinação dessa criança, ela tem a vacinação completa apenas até os 6 meses de vida e depois disso a mãe não fez outras doses da vacina porque não teve tempo de ir ao posto de saúde. A questão quer saber qual vacina que preveniria a atual doença e qual seria a sua idade para administração. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que doença exantemática é essa? E toda vez que você está diante de uma questão de doença exantemática, você tem que analisar 3 fatores: a idade da criança, o tipo de exantema e quais que são os sintomas que acompanham esse exantema. Nesse caso aqui tá fácil, porque a gente só tem 2 doenças exantemáticas que cursam com vesículas. Uma delas é a varicela catapora, que cursa com vesículas no tronco, exatamente que nem esse paciente, que evoluem depois para pústulas e crostas. E eu tenho a doença mão-pé-boca, que cursa com pápulas e vesículas nas palmas das mãos e plantas dos pés, que não é o caso desse paciente.
Então, imaginando que eu estou diante de uma varicela, de uma catapora, qual seria a vacina e quando essa vacina é administrada? Será que é a vacina tetraviral aos 12, aos 15 meses ou a tríplice viral aos 12 ou aos 15 meses? Nesse caso, a vacina correta é a vacina tetraviral, que é a vacina composta por sarampo, cachumba, rubéola e varicela, que é aplicada aos 15 meses de vida no nosso calendário de vacinação. Esse paciente vai receber um reforço da vacina da varicela isolada aos 4 anos de idade, mas veja que ele só tem 2 anos, então na verdade a dose que ele perdeu, que ele poderia ter tomado e poderia ter prevenido essa varicela atual, foi a dose dos 15 meses. A questão traz um escolar que vem para consulta de rotina na unidade básica de saúde e daí ele conta que tem crises de broncoespasmo recorrentes desde os 4 anos de idade, com sintomas diurnos 3 vezes por semana e despertar noturno, sempre com necessidade de beta-agonista de curta duração por demanda. Além disso, ele tem limitação à realização das atividades comuns da infância, como por exemplo correr com seus amigos. Então ele tem limitação aos esforços físicos. Refere controle ambiental adequado e há 4 meses ele faz uso contínuo de corticoide inalatório em dose baixa. Ao exame físico, esse paciente está em bom estado geral, tem ausculta cardíaca e respiratória normal nesse momento. A questão quer saber qual que é a classificação da asma desse paciente e a terapêutica recomendada, além do uso do beta-2 agonista de curta duração por demanda. Então, obviamente, um paciente asmático, já que ele se apresenta com sibilância recorrente desde os 4 anos de idade, o esperado da sibilância é que ela vá melhorando conforme a criança vai ficando mais velha, mas no caso aqui temos uma criança que realmente com 9 anos ainda continua chiando, então ele ganha aí esse diagnóstico de asma. Veja que ele já está em tratamento com corticoide inalatório, que é a medicação de base para o tratamento da asma das crianças menores de 12 anos de vida. O que é importante que a gente analise no segmento de um asmático, principalmente o grau de controle clínico desse meu paciente. Com relação ao grau de controle clínico, o que eu tenho que avaliar é a presença de sintomas diurnos, sintomas noturnos, com necessidade de despertar noturno, limitação à atividade física e o uso do beta-2 SOS. Eu considero que a asma é controlada quando o paciente tem menos do que 2 vezes por semana de sintomas diurnos, menos do que 2 vezes por semana de uso de beta-2 agonista de curta duração e quando ele não tem nenhuma limitação à atividade física e também não tem despertar noturno. Obviamente não é o caso desse nosso paciente. Esse nosso paciente, como ele tem sintomas diurnos mais do que 2 vezes por semana, ele tem despertar noturno e ele tem a limitação às atividades físicas, eu considero que é um paciente não controlado a despeito de já estar com tratamento com corticoide inalatório. Nessa situação, então, considerando que esse paciente não é controlado, mesmo em uso de corticoide inalatório em dose baixa, o que eu tenho que fazer é aumentar a dose desse meu corticoide inalatório. Então, eu vou sair de uma etapa 2, que é a etapa que usa corticoide inalatório em dose baixa, e vou para uma etapa 3, que nessa faixa etária aí, crianças de 6 a 11 anos, ou é feita com corticoide inalatório em média dose, ou a associação corticoide inalatório baixa dose com beta-2 agonista de longa duração diário. Questão 25, revalida 2020, pediatria. Um menino com 8 anos de idade comparece à unidade básica de saúde acompanhado de sua mãe para a consulta anual. Quando perguntada sobre atividade física, a mãe relata que a criança frequenta a escola de manhã e não gosta de realizar as atividades que exigem esforço físico na escola, e em casa tem o hábito de jogar videogame e jogos pelo celular.
No recordatório alimentar foi observada alta ingesta de carboidratos e a avaliação antropométrica, a criança apresentava uma estatura de 130 centímetros e um peso de 37 quilos. E aí a questão te pergunta, com base na situação e no quadro apresentados e de acordo com o índice de massa corporal para a idade da criança, qual é a classificação do estado nutricional do menino? E a questão te fornece esse gráfico de IMC por idade para meninos da faixa etária que vai entre 5 aos 19 anos de idade, avaliando o Z-score. E aí a nossa primeira conduta vai ser calcular o IMC. Você faz o cálculo bem rapidinho, né? Uma criança que tem 37 quilos com 1,30 m, né? 130 centímetros, ela vai ter um IMC, eu fiz o cálculo aqui para você, de 21,8. E aí você vai e coloca nessa tabela, nesse gráfico que foi fornecido pela questão, você coloca a idade da criança, que ela tem 8 anos, com IMC de 21,8, e aí você vai achar um ponto que está no score Z entre +2 e +3. Quando eu tenho uma criança que tem um IMC entre o score Z +2 e +3, sendo que é uma criança de 8 anos de idade, ou seja, é uma criança que tem mais do que 5 anos de idade, eu vou dizer que essa criança tem o diagnóstico de obesidade. Se essa criança tivesse um IMC para a idade entre o score Z +3 para cima, ou seja, acima do score Z +3, eu diria que essa criança tem obesidade grave. Agora, se essa criança tivesse um IMC para a idade entre o score Z +1 e o +2, eu diria que essa criança tem sobrepeso. Pelo fato do score Z dessa criança de IMC para a idade estar entre o score Z +2 e +3, eu vou dizer que o diagnóstico para essa criança é de obesidade. E perceba que é uma criança que tem uma história de sedentarismo, uma história de erro alimentar importante, que vem apresentando, né, na sua tabela de IMC para idade, um quadro de obesidade. Questão de curva antropométrica, muito comum na prova do Revalida e de certa forma bem tranquila. Resposta para essa questão, letra A. Revalida 2020, questão 30, pediatria. Um adolescente com 11 anos de idade, com diagnóstico de epilepsia, chega ao pronto-socorro inconsciente, com movimentos tônico-clônicos generalizados, cianótica, com desvio do olhar e com cialorreia. A mãe informa que a adolescente iniciou a crise há 20 minutos, sem recuperar a consciência ao longo do trajeto para o pronto-socorro. Na sala de emergência, devido à persistência do quadro, é administrado diazepam endovenoso por 3 vezes, com intervalo de 5 minutos entre as doses. Apesar da intervenção terapêutica, a paciente mantém o quadro convulsivo. E aí a questão nos pergunta, nesse caso, a próxima conduta médica deve ser administrar. Letra A, topiramato por infusão endovenosa contínua. Letra B, fenitoína em dose de ataque endovenosa. Letra C, diazepam em dose dobrada endovenosa. Ou letra D, tiopental por cânula endotraqueal. Perceba que a nossa paciente é uma paciente que já tem o diagnóstico prévio de epilepsia e vem para o ponto-socorro com um quadro de crise convulsiva de 20 minutos, né? Ela já tem um quadro de crise convulsiva refratária, de mal convulsivo. E a gente tem como droga inicial os benzodiazepínicos. Podemos fazer até 3 doses dos benzodiazepínicos, que podem ser ou o diazepam ou o midazolam. Para nossa paciente foi optado pelo diazepam endovenoso. Foram feitas 3 vezes 3 doses do diazepam endovenoso. Se o paciente, nesse caso a nossa paciente, persistir com crises convulsivas, aí nós temos indicação de administrar as drogas de segunda linha, que vão ser ou a fenitoína
ou o fenobarbital ou o ácido valproico. Perceba que nas nossas alternativas a gente tem a fenitoína como droga, né, como droga de escolha na letra B de bola. Eu não tenho indicação de usar o topiramato por infusão endovenosa contínua. Eu não tenho indicação de fazer novamente o diazepam em dose dobrada, porque eu já fiz o diazepam por 3 vezes e esse é o limite de doses. Eu também não tenho indicação de fazer tiopental por cânula endotraqueal. As drogas de segunda linha, quando eu faço benzodiazepínico e eu não tenho resposta, né, quando o paciente mantém um quadro de crise convulsiva, aí eu tenho que lançar mão ou da fenitoína, ou do fenobarbital, ou do ácido valproico. Resposta para essa questão, letra B de bola, fenitoína em dose de ataque endovenosa. Depois dessa dose de ataque, a gente segue com a dose de manutenção, mas inicialmente a gente faz a dose de ataque e depois prescrevemos a dose de manutenção. Resposta para essa questão 30, letra B de bola. Aqui eu tenho um pré-escolar de 3 anos de idade que é atendido no pronto-socorro com quadro de tosse produtiva e febre alta há 4 dias, associada à dificuldade de respirar. No exame físico, esse paciente está febril, emagrecido, hipocorado 2 cruzes, hidratado, com boa perfusão periférica e está com febre, temperatura de 39 graus Celsius. Frequência cardíaca de 110 e frequência respiratória de 55, que é considerada taquipneia nessa idade. Lembre-se que taquipneia em crianças de 1 a 5 anos é quando eu tenho frequência respiratória acima de 40 incursões por minuto. O paciente apresenta também retração subcostal e tiragens intercostais com murmúrio vesicular reduzido em base de hemitórax esquerdo. A questão quer saber, segundo o Programa de Atenção Integrada das Doenças Prevalentes da Infância, o IDP, do Ministério da Saúde, qual seria a classificação do quadro respiratório dessa criança? Bom, de acordo com o IDP, a gente considera pneumonia quando eu tenho um quadro clínico sugestivo de pneumonia, então tosse e febre, associada a taquipneia. Esse paciente tem um quadro respiratório sugestivo associado à taquipneia, portanto, está fechado aqui o diagnóstico clínico de pneumonia. Além disso, existe uma classificação de gravidade dessa pneumonia que vem lá de diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Isso costuma cair bastante nas provas do Revalida, então é muito importante que você conheça essa classificação de gravidade. A pneumonia é dita não grave quando eu tenho apenas a história sugestiva associada à taquipneia, mas sem sinais de desconforto respiratório. A pneumonia é dita grave quando eu tenho, além da história sugestiva e taquipneia, tiragem subcostal. E a pneumonia é dita muito grave quando, além da tiragem subcostal, eu tenho algum outro sinal de perigo. E aí os sinais de perigo variam de acordo com a idade. Quando eu estou falando de uma criança menor do que 2 meses de vida, eu considero sinais de perigo, frequência respiratória acima de 60 incursões por minuto, febre alta, sibilância, estridor em repouso, letargia, irritabilidade, sono anormal, então sonolência anormal, e recusa ao seio materno mais do que 3 vezes. E quando eu estou falando de uma criança que tem mais de 2 meses de vida, eu considero como sinais de alerta estridor em repouso, recusa a líquidos, convulsão, alteração do sensório e vômitos incoercíveis. No caso dessa questão, como eu estou diante de um paciente que tem história sugestiva associada à taquipneia e à tiragem subcostal, eu posso dizer que eu estou diante de uma pneumonia grave. Essa questão traz uma criança de 7 anos de idade, do sexo feminino, que é atendida na unidade básica de saúde por conta de uma enurese noturna há cerca de 6 meses. Essa enurese acontece 2 a 3 episódios de perda involuntária de urina à noite por semana, e essa criança já tinha controle esfincteriano vesical noturno desde os 5 anos de idade. A mãe afirma que essa queixa da enurese noturna coincidiu com o nascimento do irmão mais novo, o que levou a mudanças na rotina da família, como, por exemplo,
o fato da menina agora passar mais tempo na casa dos avós e só retornar para sua casa à noite. Nesse caso, qual deveria ser a conduta inicial? Então aqui eu tenho uma enurese noturna numa menina que já tinha controle vesical noturno há 2 anos e que coincidiu com o nascimento do irmão, que pode ser um fator importante de estresse psicossocial. Diante desse contexto, será que vale a pena já começar logo de cara com o uso de medicamentos como anticolinérgicos, desmopressina, amitriptilina? Não, gente, obviamente que não vale. Como eu tenho um fator de estresse psicossocial importante associado ao início dessa enurese noturna, eu tenho que começar aqui terapia comportamental no tratamento desse quadro. Revalida 2020, questão 55, pediatria. Um pré-escolar com 4 anos de idade foi diagnosticado com Covid-19 há 30 dias, sem complicações na época. Há 5 dias, tem tido febre diária com a temperatura de 38 a 40 graus Celsius, de forma persistente. No segundo dia de febre, apresentou língua e framboesa, linfadenite cervical unilateral de 3 centímetros, tendo recebido, na ocasião, dose única de penicilina benzatina. Hoje, 5º dia, é atendido no pronto-socorro com persistência da febre. Ao exame físico, encontra-se clinicamente hidratado com hiperemia conjuntival bilateral, não purulenta, exantema escarlatiniforme e edema em mãos e pés. Aí a questão te pergunta, em face desse quadro clínico, o exame complementar e o tratamento indicado são, respectivamente. Antes da gente ir para as alternativas, a gente precisa ter em mente que diante de um quadro clínico como relatado pela nossa questão, a gente precisa pensar na possibilidade de doença de Kawasaki, que pode ser uma Kawasaki completa ou uma Kawasaki incompleta. E o que a gente tem visto na literatura é justamente isso. Pacientes com diagnóstico prévio de Covid-19, que após certo tempo, 15 a 30 dias, podem evoluir com um quadro muito semelhante ao quadro da síndrome de Kawasaki, ou até mesmo com quadros mais graves, que a gente tem conhecido e tem chamado de síndrome multissistêmica inflamatória, ou síndrome inflamatória multissistêmica, também conhecida como MISC. Diante disso, diante da suspeita de MISC, diante da suspeita de uma síndrome de Kawasaki, com essa história de Covid-19, né, diante do quadro clínico do paciente, seja por RT-PCR, seja por sorologia positiva para o SARS-CoV-2, eu preciso tratar esse paciente como um paciente com doença de Kawasaki. E aí eu vou lembrar que diante de um paciente com doença de Kawasaki, eu preciso lançar mão da imunoglobulina humana endovenosa, ou também chamada e conhecida de gama-globulina endovenosa, como mostra a letra B de bola. Eu sei que você sabe que a doença de Kawasaki ela pode ter como uma das suas principais complicações o aneurisma de coronárias. Por isso, a gente precisa lançar mão de ecocardiogramas de controle, né? Que a gente fala seriar ecocardiogramas para ver se existe ou não aneurisma de coronárias como complicação da doença de Kawasaki. Então, para essa questão, a resposta é a letra B. Eu vou tratar o paciente com a gama-globulina ou imunoglobulina endovenosa e vou solicitar o ecocardiograma para afastar aneurisma de coronária. Eu não vou pensar em Epstein-Barr e lançar mão de corticoterapia via oral, não vou pensar em sarampo e não vou pensar em infecção por espiroquetas, como mostra a letra D. Eu tenho que pensar em doença de Kawasaki, eu tenho que pensar em síndrome multi-inflamatória sistêmica relacionada ao SARS-CoV-2, que é a conhecida MISC, que é um tema, pessoal, que está sendo muito debatido e muito falado na literatura médica e provavelmente vai continuar caindo nas provas de residência e na própria prova do Revalida, né, como caiu agora em 2020. A resposta para essa questão 55 é, sem dúvidas, a letra B de bola, ecocardiograma e aplicação de gama-globulina via endovenosa. Resposta, letra B.
Questão 1, discursiva, revalida 2020, pediatria. Uma criança em idade escolar, com 8 anos de idade, é atendida no ambulatório de pediatria com edema, diminuição da diurese, urina escura, às vezes rosada, desânimo e inapetência há uma semana. A mãe nega a presença de febre, vômitos, diarreia, disúria ou polaciúria em sua filha. A criança estava previamente rígida, mas há 3 semanas apresentou lesões nas pernas, que eram inicialmente pruriginosas e evoluíram para crostas com cicatrização espontânea. O exame físico revelou os seguintes resultados: peso de 30 quilos, com ganho ponderal de 3,5 quilos em um mês, estatura de 1,26 m, frequência respiratória de 35, frequência cardíaca de 110, temperatura axilar de 36,2, pressão arterial 125/80, confirmada em 2 momentos da consulta. A criança está em regular estado geral, acianótica, anictérica, com mucosas úmidas e hipocoradas, uma cruz em 4, pele com turgor e elasticidade preservados, enchimento capilar de 2 segundos, pulsos periféricos bem palpáveis e simétricos, com presença de edema de 2 cruzes em 4 e lesões cicatriciais em membros inferiores. A ausculta cardíaca era normal, a ausculta respiratória apresentava estertores crepitantes em bases pulmonares e o abdômen da criança era globoso, discretamente distendido, com edema leve na parede abdominal, indolor à palpação e o fígado era palpável a 4 centímetros do rebordo costal direito. Aí a questão vai te mostrar no próximo slide um quadro que mostra os percentis de pressão arterial para a idade. Perceba que a nossa paciente tem 8 anos, ela tem 126 centímetros e a PA dela, vou voltar aqui para a gente lembrar, a pressão arterial dela é de 125/80. Se você parar para pensar, uma criança de 8 anos com uma pressão arterial de 125/80, isso já é estranho, né? A gente já pode perceber que a pressão arterial dela já está aumentada para a idade, mas vamos colocar na nossa tabela. Estatura de 1,26 m, com PA de 125/80, uma menina de 8 anos, colocando nessa tabela dos percentis de pressão arterial, eu vou perceber que a pressão arterial dela está acima do P95 mais 12. Então, essa criança tem um quadro de hipertensão arterial. Ela tem hipertensão arterial, ela tem oligúria, ela tem edema e ela tem hematúria. Ela fecha a tríade clássica de síndrome nefrítica. E ela tem também um achado, uma história de infecções cutâneas, de lesões em pele, e isso me leva a pensar na possibilidade de um impetigo. Juntando tudo, a questão nos pergunta, com base no caso e no quadro apresentados, responda as questões a seguir. Letra A, qual é a principal hipótese diagnóstica? A gente já comentou qual é essa principal hipótese diagnóstica. Eu estou diante de uma criança com uma suspeita de síndrome nefrítica, ou eu poderia colocar uma criança com suspeita de glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica. Ela tem uma história de lesões em pele. É um provável impetigo que evoluiu com um quadro de síndrome nefrítica, uma GNPE. Ou eu poderia colocar também glomerulonefrite difusa aguda, a GNDA, que é uma nomenclatura mais antiga que não tem sido mais utilizada. Então, resposta para essa questão, síndrome nefrítica, GNPE ou GNDA. E aí a gente vai para a letra B. Cite 3 exames complementares recomendados e os respectivos resultados que confirmam essa hipótese diagnóstica. A questão te pede 3 exames, eu te trago mais do que 3. Eu posso colocar inicialmente o principal deles, que é o sumário de urina
ou exame qualitativo de urina, ou urina tipo 1, né? Como você queira, como você costuma chamar esse exame de urina. E como resultados esperados, na síndrome nefrítica, na GNPE, eu vou esperar uma hematúria, vou esperar a possibilidade ou não de uma proteinúria na faixa não nefrótica, ou seja, uma proteinúria menor do que 50 miligramas por quilo por dia. Volto a falar que ela pode não estar presente, mas ela também pode estar presente. E eu posso ter a presença de cilindros, que podem ser cilindros hemáticos, hialinos, granulosos ou leucocitários. Uma outra opção é colocar a dosagem sérica de complementos C3 e C4, que eles vão estar, de forma esperada, vão estar com níveis baixos. Uma outra possibilidade é a gente colocar a função renal, ureia e creatinina, que podem estar com níveis normais ou níveis elevados, de grau discreto ou grau moderado. Eu poderia também colocar a dosagem de eletrólitos, principalmente sódio e potássio. Nesses casos, o sódio ele tende a estar baixo e o potássio tende a estar alto. Ou seja, eu vou ter uma hiponatremia e uma hipercalemia ou hiperpotassemia. Uma outra possibilidade de resposta é colocar os títulos do ASLO, que é o anti-streptolizina. Anti-streptolizina que está relacionado àquela infecção estreptocócica. Como resultado esperado, eu vou ter um ASLO elevado. E uma outra possibilidade de exame é o raio-x de tórax, o exame radiológico de tórax, que pode mostrar uma área cardíaca normal ou aumentada e pode mostrar também sinais de edema ou congestão pulmonar ou inversão de fluxo com ou sem derrame pleural. Não sei se você lembra, mas na ausculta respiratória dessa paciente a gente tinha estertores crepitantes, o fígado era rebaixado, uma criança com um claro quadro de congestão. Condutas médicas iniciais recomendadas para esse caso. É a pergunta da letra C. A letra C te pede 5 condutas. Eu trago mais do que 5 condutas. A gente vai internar esse paciente. Temos indicação de fazer uma restrição hídrica para esse paciente, logo no início do quadro. Esse paciente precisa ter um controle de diurese e de balanço hídrico. Então, essa é também uma das minhas condutas. No início, eu preciso prescrever uma dieta com uma ingesta menor de sal, com um teor de sal menor, e eu preciso fazer o tratamento da infecção estreptocócica. Habitualmente a droga que a gente usa é a penicilina benzatina. Eu posso lançar mão de diuréticos de alça, normalmente a nossa droga de escolha é a furosemida endovenosa, e eu também posso lançar mão de drogas hipotensoras, caso os níveis pressóricos do nosso paciente não melhorem com o uso dos diuréticos de alça. E aí eu posso usar a nifedipina, hidralazina ou a amlodipina. A alternativa D de dado, a última dessa questão, nos pergunta: na evolução desse caso, cite 4 situações entre achados clínicos e resultados de exames complementares que indicam a necessidade de estudo anatomopatológico do órgão afetado. Ou seja, a questão te pergunta as indicações de biópsia renal. Aqui na síndrome nefrítica, na GNPE, a gente vai indicar a biópsia renal quando o paciente tiver manifestações clínicas ou achados laboratoriais que fujam do habitual, ou seja, algo muito prolongado, algo que sai da faixa habitual. Normalmente, a gente tem achados em um tempo superior a 4 ou 8 semanas. Olha lá as principais indicações de biópsia. Eu vou biopsiar esse paciente se ele apresentar hematúria macroscópica com a duração superior a 4 semanas. Vou indicar a biópsia renal se esse paciente tiver uma hipertensão arterial prolongada acima de 4 semanas. Vou indicar também se ele tiver complemento sérico persistentemente baixo por mais do que 8 semanas. E vou também indicar a biópsia renal se esse paciente tiver uma associação com a síndrome nefrótica ou uma proteinúria maior do que 50 mg por quilo por dia, de duração maior do que 4 semanas. Essas são as principais indicações de biópsia renal aqui na síndrome nefrítica, aqui na glomerulonefrite pós-estreptocócica.
Essa questão discursiva é uma questão longa, mas é uma questão relativamente fácil, mas que requer que a gente memorize algumas coisas, principalmente nessas duas últimas alternativas. Então tá aí a questão 1 discursiva do Revalida 2020.